Muito boa noite, bem-vindos. Hoje, como sempre, temos boas propostas para o fazer ficar desse lado. Vamos já a seguir falar com Bruna Martioli, brasileira a viver em Portugal, que fez da literatura o centro da sua vida. Investigadora, criadora de conteúdos e também autora, construiu uma comunidade com mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Vamos também receber aqui o Paulo Salvador, que aqui no Conta Lá nos tem levado a descobrir histórias e sabores de norte a sul do país, e vamos ainda recordar uma dessas reportagens. Vai haver também lugar para os motores. Vamos falar com Pedro Bianchi Prata, piloto todo-terreno, com um currículo de títulos e participações em provas como o Dakar, e claro, não vai faltar aqui mais um português lá fora. Hoje vamos até Riad, a Arábia Saudita. Não esquecer também a informação objetiva com a Estela Machado. Começa aqui o programa. Muito boa noite, bem-vindos. A minha primeira convidada de hoje chama-se Bruna Martioli. É brasileira, mas vive em Portugal, onde aprofunda a paixão pelos livros, não só como leitora, mas também como professora, investigadora e, mais recentemente, autora. Nas redes sociais tem mais de 1 milhão de seguidores e construiu uma comunidade em redor da literatura. Este ano lançou o seu primeiro livro, É Tempo de Morangos, é assim que se chama. Já tenho a Bruna aqui no ecrã, pronta a conversar connosco. Bruna, boa noite, bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Bruna, conta um bocadinho do seu percurso. É brasileira, há quanto tempo está em Portugal? Desde 2019, passei a pandemia aqui. Portanto, já lá vão 7 anos, não é? Porque é que ele levou a deixar o Brasil? Já agora é do Brasil de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo mesmo. São Bernardo do Campo, o interior assim de São Paulo. Mas eu vim aqui por conta dessa de Queiroz, né? Tive que vir aqui resolver algumas coisas. Mas onde é que conheceu essa de Queiroz? Ainda no Brasil? Conheci ele através das Cidades e as Serras. Uhum. E aí fiquei apaixonada, era novinha, jovem, ficava jogando assim, Portugal, Tormes, no Google. Aí eu ficava vendo as fotos e pensava assim, será que um dia eu vou conseguir ir pra lá? Pronto. E conseguiu mesmo. Quando é que tomou essa decisão? Foi. Tomei essa decisão assim que eu formei na faculdade. Eu pensei em continuar os meus estudos, fazer mestrado. E aí vim aqui com a cara e com a coragem para estudar e acabei ficando para o doutorado, ficando para a vida. Enfim, a literatura não larga a gente aqui nesse país, né? Então... Aqui e lá, a Bruna já a literatura acompanha desde pequena, ao que sei, não é? Sim, sim. Desde os meus 13 anos, mais ou menos, eu era uma criança muito sozinha e a literatura, Clarice, Saramago, acabaram sendo minhas companhias. Pois estou a ver aí o Saramago atrás de si. Sim, aqui. E diga-me, Bruna, entretanto, a Bruna foi se especializando em várias áreas, é professora, é investigadora e cria conteúdos. Tem mais de quase 1 milhão de seguidores nas redes sociais. Eu acho que foi uma somatória de coisas na vida. Eu comecei a postar nas minhas redes sociais as minhas primeiras aulas, então, como professora, as minhas inseguranças. E acho que aí começou a ter um público ali. Eu posto desde 2017, mais ou menos. Então, foi desde as minhas primeiras aulas de Saramago, sabe? Sim. Quais eram as inseguranças que postava nas redes? Não sabia dar aula, né? Eu não sabia que atividade fazer com os alunos. Como é que eu vou convencer esses miúdos aqui a lerem Saramago, né? Ensaio sobre a cegueira, as intermitências da morte. Ficava perdida. Aí eu ia para a internet, pedia ajuda para outras professoras. O que vocês fariam nesse lugar? E aí a turma comentava assim com as dicas e aí eu fui melhorando na carreira. E depois apostou sobretudo nas redes, Bruna? Eu acabei apostando, porque quando eu me mudei para Portugal, eu não conseguia mais dar aula em sala de aula, né, presencialmente. Então, a internet se tornou minha ferramenta, a minha potência mesmo para conseguir estar na minha área ainda. Oh, Bruna, o Brasil é todo um mundo também de grandes escritores. Por que é que se apaixonou pelos portugueses? Eu acho que é a língua portuguesa, né? Eu fiz mestrado em literatura de língua portuguesa na Universidade do Minho. E não tem como, né? Uma pessoa que lê essa, Guimarães Rosa, Machado, Lima Barreto, fica nesse mundo para sempre, né?
E o que é que a apaixona nesses escritores todos? É a forma de escrever, são as histórias, são as narrativas? Eu acho que é uma somatória de todas essas coisas, sim, mas também a forma como eles me ensinam a lidar com a vida, com as minhas questões. Eu sou bem egoísta, vou ser bem sincera, e eles me ilustram melhor como viver, como lidar com as emoções, como lidar com os primeiros impactos da vida adulta, como ser, né? Ainda mais no mundo de tantas aparências, vem essa e diz, olha, a simplicidade faz com que Jacinto seja o homem mais feliz do mundo. Lá numa cidadezinha em Tormes, você sai diferente dessas leituras, né? Bruna, aqui o que é curioso é o seguinte, hoje diz que os jovens leem menos porque estão agarrados às redes, aos telemóveis, enfim, às tecnológicas, e a Bruna aposta precisamente nisso. É a forma de chegar a mais gente e trazer o que é a verdade para as redes, combater a desinformação, as fake news, ou pôr as pessoas a pensar. Eu acho que os professores, sobretudo, precisam estar cada vez mais nas redes sociais, pessoas especialistas, pessoas que estudam, porque nós justamente podemos combater as fake news e nós podemos mostrar um pouco o que se passa dentro da universidade, né? Porque na universidade parece que tem muitas respostas, mas essas respostas precisam passar dos muros, precisam estar com as pessoas. E eu acho que as redes sociais pode ser uma ferramenta aí para isso. Eu sei que é até um pouco mal visto, né? Não sei, o mundo universitário briga muito com esse mundo da internet. Mas enfim, eu acabo estando nos dois. Está sempre nos dois e tem convencido os seus seguidores a perceberem como lidar com o mundo da internet, com as redes? Não preciso tentar convencê-los, porque eu acho que Clarice Lispector, Agostina Bessa Luiz acaba convencendo eles a não saírem mais da literatura, a pensarem, a refletirem mais sobre as nossas ferramentas. E aí eu acho que o celular e as redes como um todo acabam sendo boas ferramentas para quando se tem uma vida um pouco mais lúcida. Não que eu seja lúcida, porque eu também estou buscando aí essas respostas, mas eu vou tentando. Bruna, e acha que em Agostina, em Saramago, enfim, nesses escritores todos que me refere, os jovens, quando leem, estão à procura de quê? Eu acho que os jovens hoje leem errado, tá? Primeiro porque eu acho que os jovens agora querem muitas respostas, haja visto o sucesso da IA, né? Mas eu acho que em Agostina, sobretudo, que é a minha autora de tese, a gente levanta perguntas, a gente tem perguntas. Eu tenho até uma orientadora que diz assim, Agostina é como o gato de Cheshire, que vai, te faz uma pergunta e vai embora, não te dá nenhuma resposta, diz, vai, lide aí com a vida da melhor forma que você encontrar. E eu acho que o que falta muito em nós hoje, eu me incluo nisso, é saber fazer boas perguntas e esquecer um pouco das respostas. Então, eu acho que a literatura, sobretudo a literatura de língua portuguesa, vai nesse lugar, nos atinge num espaço mais real para a vida, que às vezes não tem resposta. Às vezes não há o que fazer com os sentimentos, e é importante saber lidar com o não saber, né? Acha que o ensino em Portugal tem alguma deficiência nesse aspecto, no que diz respeito à literatura? Eu não fiquei muito feliz com as notícias sobre Saramago agora, nessa semana, né? Eu acho que tirar um Nobel da leitura obrigatória é um retrocesso, mas... Mas, Bruna, diga uma coisa, para ler esses escritores que nos têm falado agora, esses autores portugueses, o que é preciso? Primeiro, algum tempo também. Depois, alguma densidade também na literatura, às vezes. Acha que os jovens hoje estão com tempo para isso? Eu acho que o problema da nossa geração... Ou é preciso ensinar? Sim, eu acho que o problema da nossa geração não é nem a falta de tempo, que eu concordo, ele está se dissolvendo. Modernidade líquida, tempos compulsivos... Mas eu acho que o problema da nossa geração é a falta de curiosidade. As pessoas querem ficar naquilo que já é visto, que é ver a vida do outro, que seja explorar a própria existência, mas eu acho que o que falta, e eu digo em mim também, é curiosidade.
é se interessar pela vida mesmo, na latência, entender os nossos dilemas humanos. E aí é óbvio que quando você abre um livro da Agostina Bessa Luiz, que é uma narrativa que vai te deixar completamente parada, suspensa na vida, você toma um susto, você diz, isso aqui é muito complexo, isso aqui é muito difícil, eu não quero isso. Só que a Agostina é como uma amiga que demora para fazer amizade com você, sabe? Aquelas pessoas que chegam de mansinho, mas depois se tornam suas melhores amigas, confidentes até. Eu acho que esse é o ponto. E foi por isso que fez a tese sobre Agostina? Foi isso que a levou a fazer a tese sobre Agostina? Eu acho que foi tudo. É porque Agostina também foi uma escritora importante no meu desenvolvimento, assim, dos 20 e poucos anos, quando ela diz que só a partir de meio século é que se tem verdadeiramente uma história. Eu me desafoguei um pouco das mágoas, das metas, de ter que ter 30 anos e já ter feito tudo, descoberto o mundo, ter tido a melhor carreira, a melhor família, o dinheiro, a casa, o carro, a TV 42 polegadas, sabe? E vem a Agostina e fala assim, ei, você está começando a viver, viva o presente. Eu acho que ela foi... É uma tese, eu até confesso para o senhor que é uma tese muito pessoal, às vezes é pessoal demais. Mas mergulhou nela profundamente e mergulhou nos escritores portugueses. Oh, Bruna, você é uma influencer, tem, como já disse aqui, quase 1 milhão de seguidores. Hoje há uma panóplia de influencers na internet. Ser influencer hoje é o quê? É influenciar as pessoas? É ter uma profissão? Eu acho que influencer é uma profissão, assim, eu não consigo ser 100%, viver 100% disso, porque eu acabo estando na academia, na pesquisa, na docência, mas eu olho com olhos muito ternos, porque a internet mudou a vida de muitos influenciadores, de muitas pessoas, mas eu acho que também é um caminho aí a ser percorrido e a ser entendido. Eu acho que nós não temos a real dimensão do que é essa profissão. Eu nunca vi ninguém me reformar disso, se reformar disso, né? Então eu fico preocupada também com o futuro. E um influencer hoje está preocupada com a forma como os influencers hoje, muitos deles, têm mesmo influência na nossa sociedade? Eu não estou muito preocupada com isso, mas eu entendo que é uma preocupação coletiva, assim. É por isso que eu acho que os professores, os pesquisadores precisam estar cada vez mais na internet. As pessoas que trabalham precisam estar ali, eu digo, que trabalham com o social, sabe? É importante que antropólogos estejam na internet, geógrafos, médicos estejam aqui, sabe? E não sei, eu acho que era um caminho, mas eu sei também que é uma jornada dupla, né? Você já tem a sua carreira e ainda mais tem que produzir vídeos, que não é uma coisa fácil. Então eu fico nessa dualidade, eu admiro, mas ao mesmo tempo eu me preocupo. Acha que os professores, hoje em dia, como sabe, ainda agora houve uma decisão de tirar os telemóveis aos jovens mais pequenos das escolas. Eu li uma frase sua que os professores devem estar mais nas redes, mais na internet, mas ao mesmo tempo estão-lhes a tirar os telemóveis da mão. Sim, foi numa entrevista. Porque eu sinto que se preocupa muito com tirar os telemóveis das mãos dos jovens, no lugar de ensiná-los a usar. E eu sinto que nós também passamos por isso, nós adultos, porque as mesmas coisas, os mesmos impactos que acontecem no cérebro de uma criança com o hiperestímulo também acontecem no nosso, por mais que o nosso cérebro e o córtex pré-frontal esteja já formado, nós também sofremos essa hiperestimulação no cérebro, isso. Mas eu acho que agora também é tempo de já ter entendido que os telemóveis estão aí, não vamos retirá-los por completo. É preciso, então, fazer o quê? Plano B, né? Que é aprender a usar. E, sobretudo, a fazer perguntas. Quando a sociedade o que vai aos telemóveis e à internet é buscar respostas, sobretudo. Sobretudo. Um exercício agostiniano. O seu objetivo é manter-se em Portugal? Sim. O É Tempo de Morangos vai vir para cá, já. Pronto, vamos falar desse seu livro, É Tempo de Morangos. Foi lançado este ano. Foi, dia 2 de março, tá novinho ainda. É uma autobiografia, Bruna? Na verdade, era para ser um livro mais acadêmico,
acadêmico. E aí, como eu já falei, sou egoísta, acabei transformando aqui algumas histórias da literatura com pontos da minha vida. Então, como Clarice Lispector me ajudou a resolver dilemas da adolescência, como Lígia Fagundes Telles me ensinou a aprender a ir embora de situações difíceis, como Saramago me ensinou a ver a ilha, né? Sair da ilha e ver a ilha. Então, eu fui colocando algumas coisas. É um misto de biografia com literatura, mas aquela ideia inicial de ser completamente acadêmico foi por água abaixo. Bruna, só para terminar, esse título é Tempo de Morangos. Vem de onde? Vem de um livro da Clarice Lispector, que está aqui atrás, chamado A Hora da Estrela, que já chegou em Portugal agora com a Companhia das Letras, e é a última frase do livro. E agora esse é o meu problema, as pessoas me perguntam e ficam assim, e o que quer dizer? Só que se eu contar é o maior spoiler da obra. Não dá para eu contar. Bruna, muito obrigado, muitas felicidades. Vamos conversando mais vezes, com certeza, vamos ter motivos para isso, porque tem feito um percurso notável aqui em Portugal e parabéns, até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente, boa noite. Boa noite, obrigado. Bruna Martioli, uma bela conversa aqui a abrir este programa de hoje. Agora mudamos de tema, vamos até a gastronomia. O Paulo Salvador é o meu próximo convidado, ele que integra a equipa deste canal, do Conta Lá, e aguça-nos o apetite com as suas entrevistas e reportagens gastronómicas, como a que vamos recordar agora mesmo, numa versão mais curta, claro, antes de o recebermos em estúdio. Recuamos uns meses até ao Natal e viajamos até Alcanhões, onde ganha vida uma tradição nas mãos de Laura, uma mulher de 93 anos. Ora, veja. Há países que têm uma sobremesa de Natal. Portugal tem uma mesa inteira. Por cá o açúcar é uma língua materna. Nós falamos com este sotaque de canela e muitas gemas. Chamam-nos golosos, talvez. Mas um doce de Natal é muito mais do que apenas o sabor. Cada colher é um regresso. É como se o prazer da sobremesa nos fizesse viajar no tempo. E que o diga Laura Amaro, a tia Lau, com uns gloriosos 93 anos, cheios de vida e muitas velhoses, como aqui lhes chamam. Trata-se de uma filhose especial que nunca falta na sua mesa de Natal aqui à Beira Tejo. A cada ano, os gestos repetem-se com o mesmo vagar e precisão. Mãos firmes e memória afiada, esta artesã da cozinha parece ignorar os 93 anos e, com a agilidade de outros tempos, prepara o doce de Natal que não falta na consoada da família, em Alcanhões. Boa tarde. Boa tarde, olá. Então, já aqui à volta É verdade, à volta da abóbora, não me diga que carregou isto tudo sozinha. Tudo sozinha. Sou velha, mas 93 anos que até mete inveja. mas ainda posso. Olha, Já me custa. isto agora, isto é o início. Olha, isto é o início do Cada Natal, isto é Eu o tenho que ritual. fazer é sempre isto, sempre. E, faço sempre com antecedência, porque quanto mais tempo estão, mais. e vamos Melhor fica. cozer primeiro a A abóbora. abóbora, toda. como eu estou a fazer, tira-se a casca, tira-se as pedidas. E além disso, porque ela deve ser cozida com antecedência, que é para escorrer bem. Para não, Tem que descansar de alguma forma, não é? E sair pois. um bocado da água de ilha. E a água de ilha. Este doce é o doce sempre do vosso Natal. Faço sempre isto, desde que E me esta conheço. abóbora, que abóbora é que tem é? ser a abóbora menina. E quem é que lhe arranja a do- abóbora? Olha, é ali no, Estou com uma vontade terra de pro... comer, mesmo sem cozer. Isto Há quanto tempo é que fazes estes velhoses? Olha, As velhoses, agora vou brincar contigo. As velhoses são as filhoses que comem os velhos? É que vocês chamam velhoses. não, é velhosos. Nós aqui é velhosos, Com B. com B. Mas por que não raio é de asneira carga dizer-se velhosos. Há terras que dizem velhosos. Pois há. Pois há, mas São filhosos. e há quem chame de filhosos. Eu aqui, nesta zona, é tudo velhosos.
Está a ver? Oh, agora sim. Agora sim, agora é outra coisa. Agora é que está Natal. Olha, amiga, bom Natal. Natal. Um Natal doce como este. Isto é que são doces memórias. Bem, vamos à segunda rodada? O meu filho já sabia. Ora, aqui ao meu lado tenho um antigo colega, e bem, colega de não sei quantos anos, Paulo. Opa, Há quantos olha, anos? Pá, há Sei 60, lá. não? Pelo Não. menos. Não, digo-te já, pá, aí há 30. Quantos anos tinha 30. a TVI? 30 e tal, portanto nós É que trabalhamos conhecemos juntos lá. nessa altura. Embora Já eu lá vai muito tempo. na RTP não te tinha conhecido. Pois não. Nós Mas trabalhámos juntos na RTP, mas estou no Lisboa, no estavas Porto. no Porto. Olha, e estás bem? Estou muito Bem-vindo ao Aí, Conta Lá, muito pá. obrigado, muito E obrigado. na tua nova casa. Muito, e vir com pessoas, com saber que estavas cá. Nota-se que é do ajudou. estúdio pela cor, mas enfim, não vamos O Paulo por aí. Salvador está aqui a sofrer porque o Sporting Estou a está a jogar sofrer, nesta opa. altura com o Arsenal e ele está aqui. Olha, fica-te a bem o falar verde. comigo. Fica? Fica. É para, enfim, equilibrar aqui. É. Paulo, se houver algum gol do Sporting, nós avisamos. Está bem. Vamos à nossa conversa aqui sobre os teus programas, os vários. Já fazes há anos isto e andas a fazer viagens entre esta senhora, a Laura de 93, e as estrelas Michelin. Tudo isto é gastronomia ou estamos a falar de vertentes diferentes? Não, se tu bem te lembras, eu comecei-me a dedicar à gastronomia na TVI. Exatamente. E depois começámos a fazer, estavas na altura na direção também, a Mesa Nacional. Mesa Nacional, Que lembro-me. prolongou-se durante 8 anos, pá, porque aquilo tinha um sucesso de audiências incrível e corri o país 8 vezes. Foi uma coisa que me deu grande prazer. Porque até lá estava a fazer formação normal, seja internacional, seja fazer programas. Mas em 2010 foi uma grande reportagem que eu fiz e comecei a entrar no mundo da gastronomia, comecei a me interessar. E a partir daí fui-me sempre interessando e fui criando projetos na TV e também para lá da Mesa Nacional. E, portanto, é algo em que eu já trabalho há muito tempo e cada vez me apaixona mais. E depois... Dedicaste quase exclusivamente a isso, não foi, Paulo? Não necessariamente, Não só porque eu necessário. conseguia ter um pé em cada lado, até certa altura. Tinha um pé na grande reportagem, tinha um outro pé não. na gastronomia também, e portanto isso também, e depois na informação noutras alturas, mas pronto. Mas sempre foi algo que eu quis sempre desenvolver. E depois, quando saí da TV, depois mais tarde surgiu a possibilidade de vir aqui para o Conta Lá, foi exatamente para tentar continuar a desenvolver conteúdos que têm a ver com a gastronomia, que os portugueses cada vez mais, os turistas cada vez mais, o mundo cada vez mais está fascinado pela história da gastronomia. E, portanto, o desafio que o Sérgio na altura me fez foi exatamente esse, desenvolver conteúdos, pensar um bocado em termos gerais do que seria o canal, este canal, e a presença que queríamos ter na gastronomia. Até porque este canal é o território e É o território e a português, gastronomia. como sabes, é muito gastronómico. E pronto, e é este programa que estávamos aqui a ver, inseria-se um bocado nesta estratégia que era no Natal. Era o Natal, pá, receitas de Natal. E fazer receitas não me parece seja uma coisa, não é gastronomia, é culinária, que são coisas diferentes. São. E eu gosto muito é de conversar e entrevistar pessoas. E, portanto, fui correr o país a falar com pessoas já com alguma idade, mas que têm aquela sabedoria. E foi nesta série de programas que chamavam a Doce Memória. A Dona Laura, uma pessoa incrível, que depois acabou ali a tocar piano, ali da zona de Santarém, Alcanhões. Olá, Dona Laura, eu sei que ela vê. É ver. E ela é fiel ao Conta Lá, não é assim? Vês, Está a ouvir, está a acenar com responder, cabeça. está a dizer que sim. Bem, e estavas a falar de gastronomia. E então depois, nessa vertente de desenvolver a ligação do Conta Lá com a gastronomia, conseguimos esta parceria, entre aspas, esta colaboração com a Michelin. Que é a foi primeira vez que interessante. acontece, não? Eu vi Foi a primeira gala. vez a Michelin Internacional nunca aceitou que nenhuma televisão transmitisse uma cerimónia deles. Não sei porquê, mas nunca aceitou. A tarefa era impossível, mas pronto. Mas foram 6 meses de negociação e conseguimos. E é bom para nós. E foi magnífico aquilo. Estive a ver É tudo, bom para nós, por estar do princípio associado ao a uma marca como a Michelin, é sempre bom. Claro. Portanto, quer-me parecer que a gastronomia continua a fazer parte do meu futuro próximo e pronto. E desde que me controle. Sim, a tens de ter coisa como te vai cuidar. correr Tu provas bem. tudo?
Eu provo tudo. Sabes que não há nada que eu não coma. Pois, isso és como eu. Gosto de tudo também. Desde bicharada maluca, sei lá, tarântulas, escorpiões, tudo isso. Eu acho que poucas coisas que eu não comi na vida. Pois acredito, mas, ó Paulo, isso é uma tarefa difícil, que é, quando tu vais fazer este tipo de reportagens, não é para criticar, é para perceberes como é que são feitas nas mais variadas regiões, localidades, é feito cada uma da especialidade. Deduzo que seja muito difícil para ti dizeres, olha, eu não gosto disto. Não, porque repara, quem faz a produção, quem decide os sítios que se vai, sou sempre eu. Portanto, eu quando escolho, já sei porque que escolho. É evidente que há pratos que, uns que eu gosto muito, outros gosto menos, mas temos que, quando estamos a fazer um trabalho, isto são reportagens, a gente tem que ter respeito pelo objeto que vai retratar, não é? E, portanto, eu lembro que uma vez fiz uma coisa de lampreia, que era uma coisa com a qual eu estava divorciado há algum tempo, porque tive uma má experiência. Epá, mas às tantas acabei por comer lampreia que não comia há 20 anos e aquilo soube muito bem, mas tu percebes isso, um jornalista não pode partir para uma história já com uma coisa contra aquilo. Não podes. Portanto, uma ideia de espírito aberto. E eu, de facto, não sou muito esquisito. Eu gosto de comer com a boca e não com a cabeça. E porque isso é os miosos. Não, a gente tem que comer com a boca. Se aquilo te sabe bem, não interessa o que é. Não sei se tu és assim. Sou igualzinho. Desde que saiba não me bem, faz nada impressão. Desde que saiba bem e não esteja vivo, por acaso não é verdade, há sítios onde se come a comida viva. Pois. Não sei se sabes, para os Orientes comes polvos. Para os Orientes, sim, eu estou na Coreia do Sul. Polvos vivos, isso eu teria algum. Não é por causa de. É porque pode ser perigoso e aquilo. Ter coisas. Eu ouvi um barulho, não foi nada do spot. Não sei, não, ali aqui que eu estava a dar, não foi. Não foi, mas pronto, desculpa lá. E estávamos a falar disso. Entretanto, tens percorrido o país. Há uma coisa que eu gostava de perguntar, porque nunca tive essa resposta, e gostava de ver se tu sabes e porque é que isso acontece. Foste falar com a Dona Laura, que é o Doce Sabor, e que são pessoas muito antigas, que sabem as receitas, que cozinham de outra maneira. Por exemplo, a minha mãe nem precisava de saber se eram 10 gramas daqui, 20 dali. Não existem tudo gramas. A olho, tudo a olho. Tem para aí, tal. E eram todas mulheres. Hoje, os chefes são todos quase homens. E inundaram, inclusivamente, o espaço mediático das televisões. Verdade. Quase todos homens. O que é que mudou? Várias coisas. Para já, mas, por exemplo, na doçaria tu não encontras homens. É raros. As grandes doceiras são todas mulheres. Isso tem a ver com coisas que depois têm a ver com a história. Claro, com a história. Nós tivemos um rei que proibia os homens de tocarem no açúcar, porque o açúcar era uma coisa muito, muito cara e, portanto, eles não podiam esbanjar. Bem, não interessa, mas os grandes doceiros. Estás a falar de homens e de chefes. Ou seja, a partir de certa altura em Portugal deixou de haver cozinheiros. Todos eram chefes e todos queriam ser chefes. Ainda hoje, todos acham que a partir do momento que querem fazer uma coisa já são chefes. Pronto. Mas houve, e a televisão, e a nós, na TV, tivemos culpa disso também, ajudou a dar visibilidade à gastronomia e à alta gastronomia. E tornou-se um universo que nunca era mostrado. E, de repente, isto é um universo que até tem glamour, que tem gente rica, que tem fantásticas, e é um mundo que os portugueses não conheciam. Depois introduz-se os chefes nos programas de televisão. Os chefes tornaram-se estrelas de rock. Tornaram-se completamente. E ocuparam o espaço. Ocuparam o espaço, são vedetas do espaço visual e isso mudou a percepção que as pessoas têm da gastronomia. Mas tu perguntavas às mulheres. De facto, a alta gastronomia neste momento é muito dominada em termos quantitativos pelos homens. Também há mulheres, mas não me atrevo a dar a resposta a isso, muito embora há uma coisa que é muito óbvia, que é o peso, a vida de um chefe que está a dirigir uma equipa numa cozinha é uma prisão com comida lá dentro. E isso é verdade. Muitas mulheres aguentam isso dos maridos, mas não é fácil.
Vais-me dizer, mas isso é uma visão um bocado machista das coisas. Não, não é machista. É porque, de facto, para quem tem filhos e que se quer dedicar aos filhos, filhos pequenos, que a mãe é uma presença muito importante, é um bocado difícil, porque eles começam, sei lá, às 10 da manhã e acabam às 2 da manhã, todos os dias. Muito, sim. Eu acredito que as famílias pensam, espera aí, filhos, há casais que são os dois chefes. Pois há, este ano houve ganharam Michelin, ganharam na Água Sagrada, são rapazinhos novos, não têm filhos. Claro. Se eles tivessem filhos, eu duvido muito que fossem os dois chefes. Portanto, há aqui uma componente de família que é muito importante e que não é que as mulheres não sejam capazes, de longe. Claro, sim. De longe. Com certeza. Agora, o acesso ao mercado, a este tipo de mercado penaliza, a meu ver, penaliza muito as mulheres. Não sei se é uma das penaliza muitas muito a quem haver, tem filhos. Quem tem penaliza filhos, muito claro. e sobretudo filhos pequenos, que precisam muito da mãe, não é? E o que dá a sensação é que os chefes que quiseram dedicar foi todos à alta gastronomia. É verdade. Mas sabes o que é que está a acontecer? É que aos poucos todos eles estão a voltar. Eu quero o sabor Da avó e o sabor da mãe. A alta gastronomia, lá fora já se percebeu isso também, faz um percurso com o fascínio das novas técnicas e dos novos sabores e das novas fronteiras e as experiências, mas em algum momento eles começam a perceber, espera aí, importante nós temos um pé na nossa origem. E felizmente já há muitos chefes hoje em dia que começam a ir um bocadinho para esse. Sem dúvida. Que é o que vai acontecer. Pois. Agora, é um mundo fascinante de glamour, são estrelas de rock quase e tal, e portanto querem ir atrás de muitas ondas que aparecem, há muitas modas que surgem. Muitos perdem-se pelo caminho. Claro. Isto é um bocado como uma alta competição. Entram muitos na grelha de partida, mas poucos acabam a corrida, não é? E nós estamos a ver isso, que a restauração hoje em dia nunca houve tantos restaurantes, nunca abriram tantos, mas também nunca fecharam tantos. Começa a haver uma depuração, não é? Depois começas a ver quem é que se aguenta. No mercado. Os de top ou quem tem base familiar, aqueles restaurantes de bairro, aqueles restaurantes que têm uma família por trás, unida. Isso é que é o grande desafio. E é isso, vais continuar a mostrar no Conta Lá, Paulo? É o que gostas? Eu gosto de muitas coisas. Eu gosto muito de fazer reportagem sobre tudo e mais alguma coisa, mas sobretudo gosto de contar histórias de pessoas. Que é isso, aliás, as últimas grandes reportagens que fiz sempre, ainda na TV, tinha a ver com pessoas. Nem que fosse uma pessoa. Mas eu gosto de contar a história dessa uma pessoa. Acho que isso é que define um repórter. Não é? Ligado à gastronomia agora. Agora ligado à gastronomia, mas nada me impede, se eu tropeçar numa boa história, claro, de o fazer. De contares. Mas a gastronomia sim, até porque o Conta Lá quer estar cada vez mais presente nos eventos de gastronomia. Só para terminar, Paulo, há gastronomia como a nossa? Há gastronomia como a nossa, mas não conheço um país que tenha por quilómetro quadrado tanta variedade gastronómica. Há gastronomia muito boa, melhor que a nossa, não sei, mas há gastronomia boa em toda a parte do mundo. Claro, só que Portugal tem um território tão pequeno e tu andas com 30 quilómetros para o lado e já é diferente. Tu numa serra, vou dar um exemplo para acabar, numa serra como a do Caramulo, há receitas que no cimo da serra são feitas de uma maneira, a meio da serra de outra, e no vale, de outra maneira. Isso é extraordinário. Não é? E tu no Porto, tu andas 20 km ao lado, o cabrito já é feito de outra maneira. De outra maneira. Essa variedade eu não encontro, não conheço nenhum país do mundo que a tenha. Agora, todos têm coisas fantásticas, não nos iludamos, nós não somos os melhores do mundo. Agora, no nosso mundo temos coisas incríveis, é verdade. Paulo, vamos continuar a ver-te aqui no Eu tenho que ir ver o jogo também. Vai lá ver o jogo. E tenho que ir comer qualquer coisinha. Já agora? Não posso levantar daqui. Não, espera um bocadinho, só para eu lançar. Já vais. Obrigado, Paulo. Olha, bem-vindo ao Conta Lá. Obrigado. Estamos quase a fechar esta primeira parte, mas ainda temos tempo para mais um convidado. E convidado, Pedro Bianchi Prata, um dos nomes mais fortes de todo o terreno em português, com um percurso de sucesso entre títulos nacionais, europeus, mundiais e também presenças míticas, ou melhor, presenças no mítico Dakar. Está agora a liderar um projeto, vamos falar dele, onde aposta numa moto 100% elétrica, com a ambição de estar no Dakar em 2027. Pedro,
Obrigado por teres vindo, muito gosto. Foi um gosto ter-te aqui, já não nos víamos há uns anos também. Sim. É verdade, há muitos anos. E vens tu com o teu capacete, com a tua, enfim, a tua farda oficial é essa, não é? Todos os dias, não é? Sim, eu tenho que... nós vivemos um bocadinho dos nossos patrocinadores. Sim, mas e é uma maneira de dar retorno. Quem anda nas motas anda sempre assim vestido, sempre assim não, é claro, não é todos os dias, mas pelo menos gosta de andar assim. Pedro, vamos já falar dos teus projetos. Antes disso, onde é que começa esta carreira extraordinária? Começou há 35 anos atrás, em 1991. Tinha um grupo de amigos que andávamos todos de moto, andávamos no liceu, eu vivi a minha vida toda no Porto. Era uma DT tua, não? Não, era uma Aprilia 50. Os meus amigos tinham DTs, mas o meu pai dizia sempre que só me dava motas feitas na Europa. E nós tínhamos um amigo que já fazia, o irmão mais velho de um amigo nosso que já fazia corridas, que era o Vasco, e fomos ver uma corrida dele em Famalicão. Eu fiquei apaixonado pelas corridas, tentei negociar ali com os meus pais fazer algumas corridas esse ano, e eles foram-me ajudar, a minha mãe e o meu pai que metiam gasolina com a ajuda dos meus tios, foi assim uma brincadeira. Foi sorte porque os pais normalmente não gostam muito de ver os filhos meterem-se nas motas. Os meus pais sempre gostaram, deram-nos umas motas quando nós éramos mais novos, para aprendermos a andar de moto nas nossas e não ir aprender no liceu na moto dos amigos. E depois assinei um contrato com os meus pais que se eu conseguisse entrar para a faculdade que me deixavam fazer o campeonato no ano seguinte. Isto foi em 1992. Eu entrei para a medicina veterinária em Vila Real e comecei a correr e depois foi uma E a medicina ficou de lado? Sim, infelizmente. Não é infelizmente, porque eu não me arrependo da vida que tive até agora. Tu dedicaste depois exclusivamente a isto? Sim, a partir de 94. Eram muitas as corridas, comecei a fazer campeonato da Europa, campeonato do mundo, tive que fazer uma opção porque não estava a fazer nada bem, porque tinha que treinar a 100% e depois não ia às aulas, faltava às aulas, e optei por viver outra vez para o Porto. Inscrevi-me no IPAM em gestão de marketing, tinha mais a ver com os patrocínios, com projetos de publicidade, essas coisas todas. E pronto, e a minha carreira das corridas cada vez foi uma bola de neve. Paulo, e tu Pedro, já fizeste tudo nesta área, não é? Ainda fazes, foste piloto, ganhaste muitos títulos, mas depois formas pilotos, já foste com pendura, não é pendura hoje? Navegador. Sim, eu acabei por sempre... Chefe de equipas. Acabei sempre por pensar um bocadinho que um dia eu vou acabar por não fazer só corridas e tenho que pensar em alguma alternativa. Em 1998 criei a primeira escola de enduro e todo-terreno em Portugal. Comecei a dar formação a jovens pilotos e depois comecei a passar das pessoas que queriam aprender a andar de moto, mas aprender a andar de moto em segurança, ou seja, todos equipados, numa pista, com um ambiente controlado, e criei no Mar Canaveses, na Livração, numa quinta que os meus pais compraram aos meus avós, a primeira escola de todo-terreno em Portugal. E depois, mais recentemente, vim viver para Lisboa, porque a minha mulher é cá de Lisboa, claro, e temos um filho. E pronto, e tinha toda a lógica criar um negócio também cá em Lisboa, mantenho também no Mar Canaveses, mas agora abri há 2 anos e pouco no Carregado uma escola de todo-terreno onde damos formação a pessoas que querem aprender de moto do zero, mas também aquelas pessoas que andam na estrada e querem aprender algumas coisas para estar mais em segurança no meio do trânsito. Tem corrido muito bem, tem sido... corrido, e ia-te perguntar, há muita gente a procurar? Há muita gente. As motos é algo que movimenta milhões de pessoas. Cada vez mais. E muitos entusiastas. Nós temos feito um trabalho muito grande de raiz, porque montei um negócio do zero cá em Lisboa, embora já tenha algum nome, claro, da escola que vinha de trás, mas sempre ligado também à equipa de competição. Temos pilotos a irem lá treinar, temos vários tipos de pistas e tem corrido muito bem, especialmente porque também Lisboa está muito perto, é uma zona, claro, turística muito grande, claro. Nós estamos muito perto de Lisboa e temos trabalhado muito turistas, pessoas que vêm fazer viagens para conhecer Portugal e
tentamos dar a conhecer um bocadinho do Portugal que ninguém conhece, porque de moto nós conseguimos chegar a lados que ninguém conhece. Que ninguém conhece, é e verdade. fazemos tours, passeios. Têm roteiros próprios? Têm roteiros definidos? É? Sim, fazemos de norte a sul. E eu sou apaixonado pelo norte, Pois, nasci no norte, e aquela zona do Mar Canaveses até Vila Real, Bragança, fazemos ali passeios muito giros, mas também temos feito muitas coisas aqui, vamos do Carregado até Óbidos, ou vamos do Carregado até Montargil, e Portugal é um paraíso para andar de moto. É um paraíso para andar de moto. Ainda aí competição? Sim. Também ainda? O meu último ano com motas convencionais foi em 2024. Fiz o campeonato do mundo de Bajas e ganhei o título já ganhaste mundial. várias até. E em 2025, em conjunto com o nosso patrocinador da Moeve e com os outros parceiros todos da equipa, decidimos criar um projeto um bocadinho mais verde, alguma coisa ligada às energias renováveis, e foi a primeira vez que no mundo se fez o campeonato de provas do Campeonato do Mundo de Bajas, ralis do género do Dakar com uma moto 100% elétrica. É possível isso? É possível, ainda está muito no início, é muito trabalhoso. Mas tens o objetivo de ter uma moto elétrica no Dakar em 2027? Sim, nós fechamos agora um contrato com a fábrica da Stritch, que é uma moto 100% elétrica, e essa moto, e eu em conjunto com a fábrica estou a desenvolver a moto para termos mais autonomia. Nós para o Dakar precisamos ter 140 km, neste momento andar muito rápido. É esta a moto? Sim, esta é a moto que eu participei. Esta é elétrica? Sim, participei agora no Rally Riding de Portugal. Foram 2.200 km, 6 dias de corrida. Fomos de Grândola para Badajoz, depois de Badajoz voltamos até Lolé. Foi uma aventura muito gira. E no Dakar é possível conseguir este objetivo? Eu acho que sim, nós estamos a trabalhar para isso. É uma categoria mesmo reservada só a motas elétricas. E temos uma ambição de lutar pelo pódio, lutar pelos primeiros lugares, e eu acho que com o apoio da fábrica direta e com todo o trabalho que estamos a fazer de desenvolvimento, acho que vai ser possível. Vamos aguardar por esse momento. Pedro, tu estiveste já no Dakar, né, que é uma prova mítica. O Dakar não te vou perguntar se é a prova onde gostas mais de participar, mas as pessoas, enfim, o Dakar faz parte do imaginário das pessoas. Sim. Aquilo é mais do que uma competição. Sim, muito mais. O Dakar é quase como uma droga. A primeira vez que nós vamos lá e temos aquelas vivências do que é o ambiente de Dakar, o que é andar 16 horas por dia durante 12 dias, conhecer paisagens inacreditáveis, países inacreditáveis, porque o Dakar no início era em África. Depois fomos para a América do Sul, onde percorremos a América do Sul, todos os países que possam imaginar, e agora na Arábia Saudita, que também é deslumbrante. Perde alguma da sua identidade o Dakar saindo da África? Claro que no Senegal, é a capital Senegal, é Dakar, não é? Mas eu acho que a prova em si, o nome Dakar já não está ligado à cidade, porque todos os anos... Ultrapassou fronteiras. Completamente. São corridas diferentes, acontecem aventuras diferentes, é muito difícil, é muito duro, e nós acabamos o Dakar e dizemos o que é que nós estamos aqui a fazer. Mas passado 2 dias já estamos a pensar como é que vamos voltar lá no ano seguinte. Tens alguma memória que te tenha ficado de todo gravado? Deves ter várias. Tenho várias. Todos os Dakars marcam-nos de maneiras diferentes, quer seja com vivências que temos com outros pilotos, com a maneira como há uma interajuda entre todos os pilotos, e quando estamos lá no meio, às vezes o resultado já não é importante. Se precisamos de ajudar alguém, paramos e ajudamos, mas também já tive peripécias espetaculares, como por exemplo no meu primeiro Dakar, em que o piloto Helder Rodrigues fazia parte da nossa equipa e nós saímos de Portugal em primeiro da geral, com uma moto feita nas nossas oficinas, e o Helder teve um problema na roda de trás, eu dei a minha roda de trás e eu fiquei só na jante, fiz 90 km no deserto só na jante, e depois tive que contornar ali um bocadinho as regras, porque eu não ia consegui fazer as dunas só na jante, pedi boleia a umas pessoas que estavam a ver, andei 16 horas dentro de um jeep com a moto deitada, consegui chegar ao acampamento, arranquei no outro dia seguinte às 7 da manhã, mas o Dakar é mesmo isto, é a nossa superação, é conseguirmos levar os nossos limites mais além e perceber. Eu tenho um lema na minha vida, eu não tenho problemas, tenho soluções e temos é que arranjá-las, e o Dakar é um bocadinho isso, ensina-nos muito isso, é nós conseguirmos
perceber que podemos nos superar e o nosso objetivo é chegar ao fim e temos que o traçar. Sentiste sempre ao longo destes anos na tua carreira que andar de moto é sempre a rasgar limites? Não, eu felizmente não tenho muitas lesões ao longo da minha carreira, porque eu sempre percebi que para ganhar corridas e campeonatos é preciso acabá-las. E não adianta ser o piloto mais rápido naquele quilómetro, mas tem que ser naqueles 300 quilómetros. Claro. Então eu tenho os meus limites muito bem definidos, corro riscos, mas os necessários, porque sei que se passarmos o limite, o risco aumenta muito e a possibilidade de haver uma queda, uma lesão, estragar a moto é grande e aí depois já não vamos ganhar a corrida. Por isso sempre tive essa balança, talvez pela educação que tive dos meus pais, dos meus avós, ter uma balança muito equilibrada na minha vida, de perceber que às vezes o risco não compensa. E porquê é que ainda há muita gente que acha que andar de ter moto é correr risco de vida? Eu acho que hoje há uma maior consciencialização em andar de moto ou nem por isso? Eu acho que andar de moto na estrada não tem... é a mesma coisa da competição, claro. Sim, mas o perigo às vezes não está em quem anda na moto, está nas pessoas que andam no carro e que não reparam nas pessoas das motas, ou no meio do trânsito abrem uma porta e não veem que vai alguém a passar pelo meio dos carros, ou fazem uma guinadela e não veem pelo espelho que vem uma moto, e isso torna andar de moto se calhar um bocadinho perigoso, porque o para-choque são os nossos braços e as nossas pernas. Mas eu acho que, de uma maneira geral, até os motociclistas são muito conscientes, porque têm consciência desse perigo. Agora, o perigo é os outros veículos, porque andar de carro com a lata, bate numa moto, é um perigo muito grande. A moto é, para muita gente, uma questão também de adrenalina? Sem dúvida, eu acho que estás numa moto, podes acelerar, receberes o teu corpo com o vento e não sei o quê, são sensações únicas e que eu sou piloto há 35 anos e cada vez que ando de moto continuo a gostar e gosto muito do que faço e às vezes até me esqueço que é o meu trabalho, porque é aquilo que eu gosto de fazer. Mas há muita gente que é uma maneira do escape de uma semana de trabalho numa secretária e no fim de semana ir dar uma volta de moto, pegar na mulher atrás ou um amigo, meter a pendura e ir pelas estradas maravilhosas que há em Portugal, e é uma maneira de não pensarem em mais nada e viverem um bocadinho algo diferente. Foi isso que te fez apaixonar pelo todo o terreno? É muito diferente daquilo de uma competição de pista? Sim, eu acho que para mim a pista é muito monótono. Claro. O Rally Ride, como o Dakar, nós não sabemos para onde é que vamos. Nós temos de descobrir o nosso próprio caminho, temos um roadbook para receber, para vermos as indicações e se nos perdemos estamos por nossa conta. Isso acho que para mim é o que mais me motiva. É o desconhecido, é descobrir novas coisas, é passar por coisas únicas. Pedro, só para terminar, gostavas de ter vivido noutro país? O que se diz é que para quem se dedica a esta atividade das motas e sobretudo à competição, nós temos pouca margem de patrocinadores. O Miguel Oliveira pode ser um exemplo, se calhar, disso. Foi muitas vezes prejudicado por não pertencer à Espanha ou à Itália, no MotoGP. Temos esse déficit? Eu acho que eu vivi a minha vida toda com esse problema. Com esse problema, claro. Mas eu não queria ter vivido noutro país de maneira nenhuma. Acho que para tudo há preciso lutar muito e eu tenho lutado a vida toda para conseguir ter esta carreira que tenho até agora, mas acho que os portugueses, de uma maneira geral, gostam do desporto motorizado, como é o exemplo do Dakar, do Rally de Portugal, milhares de pessoas. Agora no Rally Ride era milhares e milhares de pessoas, acampamentos, bandeiras de Portugal em todo lado. E ver as concentrações de motares, que são muitas ao longo do ano. Infelizmente a nossa imprensa dá mais destaque ao futebol, porque o futebol é o desporto rei, sem dúvida, mas eu acho que se as marcas apostassem no desporto motorizado e depois isso fosse trazer mais mídia, porque a mídia vai atrás de onde estão as marcas, e se calhar havia outro tipo de audiência que se calhar nem vê a televisão e ia ver porque gosta de desporto motorizado. Mas as marcas é que sabem e apostam onde têm que apostar. É uma luta grande para mim e eu tento dar muito retorno fora do desporto motorizado para chegar a pessoas diferentes. Agora, como vi a entrevista que estavas a dar antes com as redes sociais, é importantíssimo, é um trabalho diário.
que eu às vezes nem gosto muito de o fazer, mas tenho de o fazer, e temos de tentar chegar mais longe, chegar ao público em geral, porque neste momento as pessoas estão à distância de um telemóvel e querem saber o que é que tu andas a fazer e se estás a treinar e de cor é a moto, isso tudo nós tentamos fazer o dia-a-dia da nossa equipa, da nossa escola, para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a fazer. É uma luta grande, mas felizmente eu tenho conseguido aguentar-me, não é fácil, há muito poucos pilotos com tantos anos de carreira. E acima de tudo, as coisas vão mudando, as coisas vão evoluindo e dá-me um gozo enorme fazer o que estou a fazer. Só para terminar, o facto de ter filhos muda o chip de quem se dedica às motas? Ou seja, até ter arrisca-se muito, depois de os ter deixa-se arriscar tanto? Sim, é assim, eu agora penso sempre que tenho o Vicente em casa. Eu tenho uma história muito gira que é, no ano que o Vicente ia nascer, eu faltava uma corrida no Dubai para ser campeão do mundo. A Maria estava gravidíssima e eu decidi que não ia à corrida porque não ia arriscar não estar cá quando o Vicente nascesse. E a Maria disse, não, tu vais ao Dubai, vais ser campeão do mundo e ele vai esperar por ti e quando tu chegares ele nasce. E eu fui ao Dubai, ganhei a corrida, eu fui campeão do mundo, foi muito duro estar longe e estas coisas todas, só pensava nela e nele, e quando cheguei no dia a seguir ele nasceu. Foi tudo combinado. Foi tudo combinado. E o meu número da sorte é o 17 e ele nasceu num dia 17. Pedro, parabéns. Foi um gosto ter-te aqui. Obrigado. Parabéns por essa carreira longínqua, por os títulos também, mas essa carreira que não é fácil nos dias que correm e essa paixão, sobretudo, que faz aquilo que gostas. Muito obrigado. Sempre. Obrigado. Um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Está fechado esta primeira parte aqui deste programa. A seguir, vem aí a informação objetiva com a Estela Machado e na segunda parte vamos ter aqui mais um português que anda lá fora, desta vez na Arábia Saudita. Vamos falar com ele. Não saia desse lado. Intervalo. Até já. Chega agora a informação objetiva com a imprescindível Estela Machado, que já está aqui ao meu lado. Estela, muito boa noite. Olá, Júlio, boa noite. Como sempre, a esta hora cá estamos com a informação. Não falhamos. Conta lá. Vamos falar desta dificuldade que esta guerra no Médio Oriente está a provocar, que é o aumento dos combustíveis e que pode afetar, sobretudo, e vamos falar disso, os bombeiros, não é? Os bombeiros, sim. Os bombeiros portugueses, em particular do Algarve, foram os que se queixaram em primeira linha desta pressão dos combustíveis e vamos ter aí uma noite com muita pressão no Médio Oriente. Não sabemos que consequências é que terá também estas próximas horas, mas sabemos que as últimas semanas e as próximas podem ser também de forte subida no preço dos combustíveis. Vamos então desenvolver esse tema. Começa agora a informação objetiva, Estela Machado. Bem-vindo a esta objetiva informação Conta Lá. Há corporações de bombeiros a antever dificuldades no socorro por causa do aumento do preço dos combustíveis. O Governo anunciou medidas para as associações humanitárias, mas no Algarve a situação pode ficar aflitiva. A Federação dos Bombeiros da região Algarvia considera que os apoios são insuficientes. Diz mesmo que algumas viaturas de socorro poderão parar por falta de financiamento. A Federação de Bombeiros do Algarve pediu esta terça-feira ao Governo medidas imediatas para reduzir o impacto dos combustíveis. Com a situação de tesouraria das corporações e a autonomia financeira limitadas, os bombeiros defendem a redução imediata do IVA e do ISP. A ajuda do Governo prevê um valor de 360 euros por veículo pesado, correspondentes a 10 cêntimos por litro, e 120 euros nos restantes casos, correspondentes a 10 cêntimos por litro, na ajuda que decidiu para os bombeiros. Uma ajuda que faz parte de um pacote de apoios decidido pelo Executivo. A Ministra do Ambiente garante que, se for preciso, há condições para continuar a garantir descontos do imposto sobre os produtos petrolíferos. O Governo aprovou esta segunda-feira uma proposta de lei que altera temporariamente o regime jurídico do ISP. A Ministra explicou que a legislação em causa permite baixar o imposto para o valor mínimo possível dentro das normas europeias, para continuar a fazer os descontos. A proposta do Governo para descer temporariamente os limites mínimos prevê uma redução até 30 de junho.
Na sequência destas notícias, vamos perceber qual é que é a posição dos bombeiros do Algarve. O presidente da Federação das Corporações, Steven Sousa Piedade, está nesta edição do Conta Lá. Bem-vindo à Objetiva, e é com objetividade que vamos olhar para este tema. Porque é que resolveram fazer este alerta que é muito preocupante para o Governo? Olá, boa noite. Bem, acima de tudo é pela continuidade desta situação e de agravamento constante, semanalmente, que as corporações veem o preço do combustível a subir. E desde que esta escalada começou, portanto, já temos um aumento de que vai nos 50 cêntimos. E consideramos, portanto, que começa a haver um sufoco muito grande financeiro nas corporações aqui do Algarve. Steven, dê-nos alguns exemplos de como é que estes descontos só poderão chegar efetivamente a alguns dias, ou seja, grande parte dos próximos meses, e a contar com os preços atuais, antes mesmo de antevermos qualquer pressão adicional, afinal, o que é que pode acontecer em grande parte do mês aos bombeiros? É assim, das contas que nós fizemos, e olhando para as viaturas de emergência médica, para as vulgo-ambulâncias, o INEM, a medida que o Governo anunciou ontem, que diz-nos que vai ter um suporte financeiro de 120 euros, que ainda não sabemos, porque ainda não foi divulgado, como é que vai ser atribuído às corporações. Ou seja, são 10 cêntimos por litro. Uma corporação, como é o caso da Associação Humanitária de Bombeiros FAR Cruz de Lusa, que em média gasta 1000 litros de combustível por semana, ou seja, 4.000 litros por mês. Desde que começou o aumento dos combustíveis, estamos a falar num incremento de 2.000 euros mensais. Ou seja, o apoio de 10 cêntimos por litro é insuficiente para o empenho operacional que existe aqui no Algarve. Quer dar-nos exemplos de que tipo de serviços é que poderão ter maiores problemas, maiores constrangimentos com esta pressão dos combustíveis? Estamos a falar aqui de doentes, de carros de bombeiros para apoio a incêndios, de que é que estamos a falar? Estamos a falar de tudo, porque o combustível que é usado em todas as viaturas e o financiamento das associações vem toda do mesmo sítio. E temos que pagar os combustíveis, portanto, ao final do mês. Só para ter uma ideia, nós aqui no Algarve, muitas vezes, infelizmente, uma ambulância de Faro tem que ir até Vila Real de Santo António buscar um doente. Ou uma ambulância de Portimão tem que vir a Faro trazer um doente. E estamos a falar de viagens que, em média, são 150 km no total, ida e vinda. Portanto, é gasto muito combustível, e é por aí que essas contas são feitas, que um apoio a uma viatura de 120 euros sensivelmente vai dar para 2 ou 3 dias. E o resto do mês ficam desfalcados. Fica por nossa conta. E é por isso que nós, portanto, ontem enviamos uma proposta ao Governo que pedimos a baixa do IVA ao mínimo, para os 6%, e um desconto do ISP, algo que acontece aqui na vizinhança de Espanha, e é algo que é imediato. E neste caso, Steven, que de acordo com essas contas e com essa proposta, de que forma é que poderiam beneficiar as corporações no sentido de não perderem tanto dinheiro com esta pressão dos combustíveis? Então, a questão aqui, para já, ainda nem é a gente perder tanto dinheiro. É, acima de tudo, mantermos, portanto, o socorro à população e o socorro às pessoas. Porque se continuarmos com a escalada que temos vindo a assistir nestas últimas semanas, quando chegar a época dos fogos, falta sensivelmente 1 mês e meio, não sei a que preço estará o combustível, e eu, como presidente de uma associação, não sei se terei pacote financeiro para poder abastecer as viaturas. Um carro de fogo, antigamente, um caminhão pesado, a gente gastava 120 euros para atestar o depósito. E neste momento já vamos em 200 e muito. Uma ambulância gastávamos 90 e estamos a pagar 130 para atestar o depósito. E está a deixar de ser suportável. E poderemos falar em claustrofobia financeira? Sim, porque é assim, um presidente de uma associação e um comandante, muito dificilmente vamos dizer, olha, não vamos sair com a viatura. Mas a questão é,
E se nós não tivermos dinheiro realmente para abastecer a viatura, como é que saímos com a viatura? Eu gostava de ouvir uma resposta do Governo. As associações, não tendo dinheiro, como é que vão abastecer as viaturas para fazer o socorro? E qual é a sua expectativa em relação a essa resposta do Governo? Porque o apelo já foi feito pela sua federação. O que é que esperam que seja feito? Olha, nós vamos aguardar pelo menos até ao final da semana para ver se há uma resposta do Governo, sim ou não. Portanto, hoje houve um sinal por parte da Ministra, portanto, houve a abertura de poder baixar até ao mínimo possível o ISP. Portanto, vamos ver quais são as próximas medidas do Governo. E essa já seria uma iniciativa positiva que poderia levantar um pouco essa tensão e essa preocupação? É um sinal. Acreditamos que seja um sinal positivo. Steven, falou do caso do Algarve, nós estamos aqui a concentrar as atenções num território que é também ele vasto e disperso, digamos assim. Até falou, deu alguns exemplos de viaturas que acabam por fazer percursos, muitas vezes percorrendo muitos quilómetros. Noutras zonas do país poderá ser semelhante, até mais, mas noutras zonas menos. Considera que o Estado tem um tratamento diferenciado nos territórios? Eu não quero acreditar que sim, mas também não tenho dados para dizer que tem. Agora, há algumas medidas que são tomadas e eu não sei se são tomadas tendo em consideração o vasto território que temos. Porque uma corporação que esteja no Porto, ou em Coimbra, ou em Lisboa, uma ambulância para prestar o socorro, faz muito menos quilómetros do que uma ambulância que está na Guarda ou aqui no Algarve, porque tem que fazer muito mais quilómetros. E em Beja, então, ou Évora, portanto, os quilómetros são muito superiores. E é por isso que nós achamos que, com a descida do IVA e com a descida do ISP no imediato, como acontece aqui em Espanha, ao lado, portanto, é positivo para todos. E haveria condições para o fazer sem que isso depauperasse também as contas públicas, porque já sabemos que essa é sempre a razão que justifica a não tomada de decisões por parte do Governo. E neste momento é preciso acautelar muitas situações, o Governo já o fez, em alguns setores em particular, na indústria, no gasóleo profissional, como sabemos, há uma pressão muito grande. Mas os bombeiros deveriam ser prioridade? Eu considero que sim. Portanto, nós prestamos o socorro à população e à segurança dos bens. No caso de incêndios, catástrofes, temos o caso de Leiria, portanto, há N situações, fogos que temos tido, portanto, N situações. Nós estamos aqui para socorrer pessoas e bens. Portanto, acho que é uma missão nobre. Acho, não tenho a certeza, tal e qual, como são as pescas e a agricultura e outros. Esses têm benefícios, por exemplo, a pesca e a agricultura têm o gasóleo verde. E podia ser uma medida, adapte-se às corporações de bombeiros. E isso ajudaria? Isso seria já um grande passo? Claro que pergunto-lhe sim. isto não só à luz deste problema atual e desta questão dos combustíveis estar a aumentar de forma consecutiva a cada semana que passa. Isto poderia ser uma medida a manter, tendo em conta os constrangimentos que os bombeiros recorrentemente vêm a falar? Claro, Estela. Acho, não tenho a certeza que seria uma mais-valia. Dinheiro que nós deixaríamos de canalizar ou para adquirir combustível, temos equipamentos, tanto os EPIs para equipar os bombeiros, viaturas que não nos dão viaturas como dão a outros agentes de proteção civil, temos N situações. Estela, vou-lhes dar só um exemplo. Os carros de combate a incêndio, a vida útil, no limite, são 20 anos. Eu questionava quantas corporações têm viaturas com 40 anos. E se fizerem essa questão, vão ver que existem muitas viaturas a combater fogos com 40 anos, que não têm segurança para os operacionais que andam lá dentro, nem para elas próprias. E falou da questão dos fogos e na forma como poderá esta situação dos combustíveis dificultar a saída de viaturas, neste caso do Algarve, para esse mesmo socorro, na altura da época sabemos que é mais propícia a que isso aconteça, que é o verão, ou a proximidade do verão. Ainda assim, Steven, parece-lhe que não haverá até por causa do que aconteceu e do que está na floresta neste momento, uma atenção especial a esse facto. E não haverá condições para se tomar uma medida tendo em conta aquilo que está a acontecer no país?
Eu quero acreditar que sim, quero acreditar que quando 1 litro de combustível, 57%, segundo aquilo que eu li hoje numa notícia, são impostos. Portanto, o governo pode muito bem reduzir esses impostos para metade. Eu recordo-me, há 2 ou 3 semanas atrás, uma notícia, salvo erro, era da Lusa, em que os combustíveis tinham 2 semanas de agravamento, em que essa notícia dizia que nesse espaço temporal o governo tinha arrecadado 3,7 mil milhões de euros em uma semana ou 2 semanas. Portanto, desculpem, tem um pacote mais do que suficiente para poder reduzir para quem todos os dias presta o socorro à população e aos bens. Steven Sousa Piedade, fica de resto esse seu repto e esse alerta de que o socorro pode falhar nos próximos tempos. Se o Governo nada fizer, ficou também o registro de que essa mensagem já chegou ao Executivo de Lisboa. Obrigada por ter estado connosco nesta emissão do Conta Lá, a olhar para os problemas do país, sempre agora com este olhar mais atento para a situação dos bombeiros que se sentem estrangulados com esta subida abrupta do preço dos combustíveis e que parece não terminar por aqui. Nós é que estamos a fechar, fica apenas o apelo para acompanhar toda a informação no site do Conta Lá, da sua terra, do seu distrito, do nosso país. Voltamos a ver-nos aqui amanhã, mesma hora, no Juca. Daqui a pouco o Júlio Magalhães está de regresso com mais entrevistas que não pode perder. Boa noite, até amanhã. A reta final deste programa, começamos com uma reportagem com a marca Conta Lá, com forte vocação exportadora, inovação e foco na sustentabilidade. Hoje dou-lhe conta da indústria portuguesa do calçado, que quer consolidar-se como uma referência internacional, mantendo a Europa como prioridade enquanto prepara a entrada em novos mercados. Veja esta reportagem. Sejam eles coloridos, monocromáticos, formais ou casuais. Em Milão, os sapatos não servem apenas o propósito de caminhar. Aqui são expressão artística e criação de tendências. E é nesta capital da moda e do design que o calçado português mostra que tem voz própria no mercado internacional. Este ano, 39 empresas nacionais marcaram presença na MICAM, a maior feira dedicada ao setor do calçado a nível mundial. O objetivo, seduzir possíveis compradores estrangeiros com as coleções de outono e inverno 2026. A nossa primeira feira foi precisamente a MICAM. Esta é a segunda edição que participamos. Estamos muito contentes com o feedback que levamos aqui da feira e vamos continuar a participar. A Mará é uma marca portuguesa que já tem 8 anos no mercado nacional e que decidiu este ano abrir portas ao mercado internacional, uma vez que já temos uma base sólida e inclusivamente a parte de produção já está mais consolidada e, portanto, conseguimos dar esse passo. Daí que a MICAM, sendo a maior feira a nível mundial de calçado, fosse um passo natural para nós. Espero, sobretudo, ter alguma projeção junto das pessoas mais influentes do business to business e poder efetivamente angariar alguns clientes e agentes para distribuir a marca além de fronteiras. A MICAM foi a nossa âncora, foi aqui que começámos, foi aqui que conhecemos muitos clientes, muitos agentes, muitos parceiros e acaba por ser a zona onde nós conseguimos concentrar mais clientes, agentes a nível internacional. Neste momento, eu diria que cerca de 10 a 15% da nossa produção fica em Portugal, contando com todos os negócios que temos, e o restante é mercado internacional. I think Portuguese shoes are the best shoes. It is the country, if you want to have high quality shoes, you have to come to Portugal. My father came to Portugal 40 years ago, and now we have 12 different companies that we work with. And Portugal has quality-wise and people-wise is the best country to produce shoes. Everybody speaks English, which is really nice. If you are here in Italy, they only speak Italian, which is nice, but I speak English a little bit better. And quality-wise, Portugal has really high standards. You have the CTC, for example, where you can test the shoes, and there's still education in shoes, which is on a high level.
We have sports shoes, we have casual shoes and dress shoes, and all these 3 different kinds of shoes are produced in Portugal. We use different factories. So for the dressed and the casual shoes, we are in the region of São João da Madeira. And for the more sporty shoes, we are in Felgueiras region. A presença em feiras internacionais revela-se ainda mais importante quando se olha para o mercado interno e se percebe que o poder de compra dos portugueses nem sempre acompanha o valor do Made in Portugal. 85% do que se vende em Portugal é Made in Ásia. Os portugueses, infelizmente, não têm capacidade financeira para comprar os sapatos que já se fazem em Portugal, porque já tem um custo médio alto e é com tristeza, não é? Nós ter que vender fora, mas nós temos que ganhar algum dinheiro, não é? O nosso calçado é um calçado que não é barato, é feito todo em Portugal, a nossa mão de obra não é barata, portanto, não podendo nunca competir em preço e tendo um artigo diferenciador, faz-me sentido trabalhar países em que o nível de vida seja mais alto para podermos efetivamente ter uma proposta que seja vencedora, quer para nós, quer para os clientes que angariarmos business to business. Mas as dificuldades vão muito além do mercado interno e são transversais a todos os países. 2025 foi um ano difícil para a indústria do calçado. Até a China, que é responsável por mais de 50% da produção mundial, registrou uma quebra nas vendas de 11%. A nível internacional, nós sentimos há 2 ou 3 fenómenos que penalizam muito os setores exportadores. Desde logo, há um abrandamento quase que generalizado das principais economias à escala internacional. A Europa, e em particular países como a Alemanha ou a França, apresentam desempenhos económicos muito modestos. Os Estados Unidos vivem uma situação de grande instabilidade. Acresce que as novas políticas tarifárias impostas pela administração Trump criaram um grande embaraço, criaram uma grande confusão no mercado. As exportações de calçado aumentaram fundamentalmente no espaço europeu, aumentaram mais de 3%. Mas, por exemplo, nós temos vindo a crescer de forma sustentada nos Estados Unidos e o ano passado tivemos uma quebra de 12%. Nós perdemos praticamente meio ano porque enquanto as novas tarifas não foram aplicadas, enquanto não existiu um esclarecimento cabal da situação, naturalmente que penalizou as nossas empresas e penalizou os negócios em geral. Apesar dos desafios, a indústria portuguesa chega a esta edição da MICAM com números bastante sólidos. Em 2025, Portugal produziu 80 milhões de pares de sapatos e 90% destes sapatos foram exportados para mais de 170 países. O ano de 2025, para todos os efeitos, foi um ano de consolidação do calçado português nos mercados internacionais. Se compararmos a nossa realidade com o desempenho dos nossos grandes concorrentes internacionais, nós ficamos muito bem na fotografia. Nós ganhamos cota de mercado, sabendo, em todo o caso, que foi um ano difícil, foi um ano exigente, com muitas complicações. Para uma marca nova no mercado, não nos podemos queixar de todo. Nós, neste momento, vendemos praticamente para consumidores finais. O nosso melhor mercado é o português ainda, embora está a mudar. Nós estamos a vender muito para Países Baixos. Por exemplo, este modelo que vocês veem aqui é o nosso top de vendas, para vos dizer que nós produzimos e nós esgotamos a seguir. É um modelo muito procurado por consumidores finais que recompram outras cores e isso é importante. Quer dizer, gostaram do design e vamos tê-lo, obviamente, em todas as coleções. Nós gostaríamos de estar em sítios como Galerias Lafayette, ou Renascente, e vamos estar, gostaríamos e vamos estar. A determinação destas marcas portuguesas é essencial num momento em que o setor se prepara para dar um novo salto para lá do continente europeu. A Europa assinou muito recentemente 2 novos acordos comerciais, um com o Mercosul e com a Índia. Relativamente ao Mercosul, vai-nos abrir pela primeira vez a possibilidade de abordarmos o mercado brasileiro. O mercado brasileiro até hoje foi proibitivo para as nossas empresas. Nós estamos a pagar 35% de direitos quando exportamos para o Brasil. O acordo com o Mercosul permite-nos que, num espaço de 15 anos, é importante perceber isso também, que nós possamos exportar livremente para o Brasil. Relativamente à Índia, nós consideramos que é um acordo mais perigoso. Estamos a falar do segundo maior produtor mundial de calçado. Não tem uma grande tradição de exportação, que exporta apenas 10% do que produz. Seja como for,
vai querer naturalmente intensificar essa capacidade exportadora. E também importa dizer que neste momento a Índia só paga 5,5% de direitos quando exporta para a Europa, portanto a diferença não será assim tão significativa. Nós temos que fazer o nosso trabalho, temos que continuar a investir no desenvolvimento tecnológico, na apresentação de novas gerações de produtos, ir à procura de novos mercados. Ir à procura dos novos mercados pressupõe também que possamos abordar comercialmente a Índia. Estimamos que apenas 1% da população indiana tenha poder de compra para comprar calçado português. Seja como for, 1% da população são 12 milhões de pessoas. Podemos ter aqui uma perspectiva de negócio que vamos naturalmente querer explorar. Mas o caminho é longo. O setor admite que pode ser necessário esperar uma década até obter resultados. Até lá, a aposta faz-se no reforço da presença em mercados europeus. Espanha, França, Itália e Norte da Europa estão entre as prioridades dos empresários portugueses. Acho que temos ainda muito para fazer, acho que os nossos vizinhos espanhóis, acho que é um mercado que é difícil de conquistar e que nós continuamos sempre a lutar, porque acho que temos um potencial enorme para lá estar e, portanto, para já vamos continuar a apostar na Europa, é o nosso mercado mais próximo. A nível do retalho, as coisas não estão, diria eu, numa fase de crescimento, como já vimos em anos anteriores, mas continuamos a trabalhar e a lutar para levar o nosso nome português lá fora. O calçado e o têxtil sempre lutaram muito, temos os nossos momentos menos bons, mas sempre o soubermos em tempo dar a volta por cima e estou certo que nos vamos afirmar novamente. É com uma oferta cada vez mais diversificada, assente na qualidade, na inovação e na sustentabilidade, que a indústria portuguesa se prepara para os desafios, determinada a competir entre os melhores do mundo. Nós estamos a investir como nunca. 120 milhões de euros nas áreas da automação, da robótica, da sustentabilidade. 20 milhões de euros que vamos investir na área da promoção comercial externa este ano e no próximo. Esta é a maior prova de confiança que nós damos aos mercados. Aqui estamos nós, vivos, de boa saúde, a investir e com condições para ser cada vez mais uma referência à escala internacional. Assim vai a indústria do calçado em Portugal. Dou-lhe conta agora da história também, outra história conta lá da avó Carmo, como é conhecida. É de Severo do Voga e tem mais de 40 mil seguidores nas redes sociais espalhados pelo mundo. Veja isto. Agora vou dar comida ao porco. Pois ele hoje está meio sossegadinho. Chega-te para lá, vá. Chega-te para lá. Tadinho, ele gosta muito que lhe faça festas. Ele é muito mansinho. Ó, só não lhe deixo a porta aberta porque tenho medo que ele me fuja, mas ele é mansinho. Vai lá, vá. Agora vou aos coelhos, eles também me vêm esperar à porta. Ora vá, e é assim que começa o meu dia, nos animais. Ando por aqui de vez em quando, penso assim, hoje vou fazer um vídeo, e faço, mas ao domingo tem que sair sempre um. É provável que já tenha visto os vídeos da avó Carmo. Nas redes sociais conta com mais de 40 mil seguidores. A primeira vez foi mesmo na pandemia. A minha neta queria muito fazer vídeos para o TikTok e os pais não deixavam. E então ela, quando começaram a vir, vó, temos que fazer um vídeo, temos que fazer um TikTok. Eu, está calada, algum dia eu vou fazer um TikTok. Nem pensar, vó, anda lá, vamos fazer um TikTok, não tem mal, anda, não vou nada. Mas tanto insistiu, pronto, está bem, vamos lá fazer o TikTok. Começamos aí, acho que foi um dia aí com os animais, por aí, mas depois fomos para as dancinhas. Então surgiu aquela dança que eu digo que é dança escangalhada, porque aquilo não tem jeito nenhum, mas pronto. Teve 1.100.000 visualizações. Depois comecei a pensar assim, se eu fizesse, se eu mostrasse
o meu forno, a minha comida. Se eu, pronto, começou aí a fazer umas receitas, a publicar, a ir apanhar os grelos à terra, a semear as batatas, a plantar o cebolo, todas essas coisas. E as pessoas gostam. Podes começar a gravar outra vez. Pronto. E agora vou concluir o prato para pôr a maionese. Agora vai assim. E agora vai para o forno. Pronto. Podes desligar. Depois mostro o trabalho feito. O meu marido, no início, dizia muitas vezes, ainda has de ir presa. Mas ele agora já gosta. Ele agora já participa, já ajuda, ele agora já está ativo comigo também. Não achei graça nenhuma. Porque eu até lhe dizia, muitas das vezes, qualquer dia vais presa porque andas a fazer estas coisas, e isto nas redes sociais, uns gostam, outros não gostam, portanto, põe-te a pau, qualquer dia vais presa. E afinal, olha, mas depois comecei a gostar. Mais tarde as minhas netas vinham para aqui também, e ela pedia-me que andava nas terras, ou ia aos animais, ou para eu filmar, e eu disse, vou experimentar. E comecei a gostar, e agora ajudo naquilo que posso, não é? Então vá, podes gravar que vou fazer a travessa. Hoje é mesmo assim, à lavradora, assim, uma batatinha cozida, uns grelos para quem gostar, quem não gostar, come. E agora, vou tirar do forno. Está lindo e maravilhoso. Vou pôr os grelos. Temos a nossa travessinha feita. Agora já sou um artista nisto. Comecei assim a brincar e agora já gosto. E gosto de ver tudo o que se passa, não é? Ela diz, olha, gravei isto, e diz para as minhas netas, olha, eu disse alto, foi o avô que gravou, foi o avô que fez. Ah, está muito bem. Para além do marido, Maria do Carmo Henriques conta também com a ajuda das netas. Foi a Gabriela que me lançou, digamos assim, não é? A Feliciana agora é que edita, publica e essas coisas todas. É ela que me ajuda muito. Eu tenho muita gente do Brasil, da Alemanha, da França, que me mandam muitas mensagens. Tenho muita juventude, muita mesmo. Tenho muitos seguidores da idade das minhas netas. Tem graça porque nós vamos por aí fora e as pessoas começam a olhar para ele e avó Carmo, olha, desculpe, pode tirar uma fotografia? E eu fico todo contente, assim, olha, está a ficar muito famosa. Para Carmo, as redes sociais são uma das formas de se manter ativa. O telemóvel usado para o que deve ser e como deve ser, acho que faz muito bem, acho que elas que devem utilizar, que é como eu digo, falas ativas, mas também outras coisas também nos faz ativas. Na nossa idade não devemos parar, porque eu vou ao ginásio 2 vezes por semana. E vou 2 vezes por semana com o meu marido. Temos um grupo de marcha e corrida e tem juventude, tem mais velhos. Acho que eu e outra senhora somos as mais velhas que lá andamos, mas não ficamos para trás, não. Andamos no teatro, eu e o meu marido também, e acho que tudo isso faz muito bem. Eu sei que tenho 73 anos, que tenho ar de 73 anos, mas eu sinto-me jovem. Acho que faz muito bem ao cérebro. Acho que exercita o cérebro. Por isso, enquanto eu puder, eu vou continuando. Às vezes tenho que lhe dizer, podes desligar. Quando estiver pronto, eu digo.
É o caso, podes desligar. Uns belos exemplos de vida. Fica este exemplo aqui nesta noite deste programa. Como tinha prometido, íamos hoje ao contacto com mais um português lá fora, neste caso na Arábia Saudita. Hoje não foi possível, porque a noite está a ser difícil no Médio Oriente e não foi possível esse contacto. Vamos tentar fazê-lo de novo amanhã para perceber o que é que se passou hoje, ou o que se está a passar hoje. E amanhã temos aqui, então, essa conversa que estava prometida. Mas há mais conversas prometidas para esta noite. Hoje, às 23 horas, não perca mais um Conversa Com. Hoje, o Paulo Salvador, que esteve aqui comigo neste programa, vai entrevistar o engenheiro vitivinicultor e gastrónomo português, muito conhecido de resto, José Bento dos Santos. Vejam um pequeno certo para depois ver a entrevista toda, às 23 horas. A gente não pode dizer que temos tudo bom. E inventámos 5 produtos, discutimos, para pôr Portugal a ser conhecido. Um deles era o pastel de nata. Ninguém sabia no mundo o que era um pastel de nata. Hoje é o produto português mais conhecido em todo o mundo. Não é o bacalhau, não é mais coisa isso nenhuma. Teve origem aí. Depois isso andou por si. Portanto, pastel de nata 1. Pastel de nata 1. A cataplana é muito bonita. Os espanhóis têm a paella, os franceses têm a cocote e os italianos têm a pizza e tal. Há várias. Uma cataplana parece um ovni, mas qualquer pessoa que chega, que não conhece e vê abrir uma cataplana, ainda por cima com sabor, fica encantado. Para ver às 23 horas, estamos a fechar neste programa. Recordo só que amanhã estou aqui de novo às 21 horas. Temos convidados de peso amanhã. Helena Roseta vai estar aqui a propósito dos 50 anos da Constituinte e vamos ter uma figura também. O Dr. Fernando Povas vai ser o meu convidado amanhã à noite também neste programa para irmos de novo a um português lá fora. Temos tudo para ficar desse lado. Amanhã espero por si, porque já sabe, falar de Portugal dá que falar. Boa noite, até amanhã.